E já orei pelo senhor aí, o senhor está na mão do Senhor, que nosso Deus te use como sempre fez. Viu, querido? Obrigado, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não me sinto capaz, sinceramente, mas eu acredito que Deus tem planos que a gente não entende, mas é o melhor, porque Deus é Deus. Nesta manhã eu quero falar a você sobre 3 operações do Espírito Santo para a salvação da humanidade. 3 operações especiais. E uma delas, eu acredito que você está com ela na mão. Todos que têm a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia aí. Eu quero ver a sua Bíblia, por gentileza. Certo. Vamos, que legal, que bonito. Vamos neste momento falar sobre 3 verdades trazidas a nós pelo Espírito Santo de Deus. 3 gestos de amor que o Espírito Santo de Deus nos fornece. E uma delas é a palavra de Deus. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 em diante. 1 Coríntios. Olha, nós vamos ler bastante versos, tá bom? Hoje. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser aberta, como diz o pastor Wagner aqui, precisa ser estudada, examinada. Quando você vai fazer um exame, o médico pede para você abrir a boca, olha a garganta, olha também o ouvido, os olhos, olha tudo. Examinar quer dizer conhecer mais aprofundadamente, não é verdade? Então, neste momento, vamos examinar as Escrituras. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Veja, esse verso está dizendo que Deus é insondável, Deus é tão tremendo, tão poderoso, que é impossível o homem sondá-lo. É impossível o homem entender alguma coisa sobre Deus pelo homem mesmo, a não ser que Deus revele. E sabe quem é que revela? O Espírito Santo de Deus. E nesta manhã nós vamos estudar 3 palavras, que são dádivas do Espírito Santo para nós. A primeira é revelação. A segunda é inspiração. E a terceira é iluminação. Pastor, qual dessas é mais importante? Bem, todas são importantes. E neste momento nós vamos verificar o significado da palavra revelação. Essa palavra revelação no hebraico é epafenas, epafene, epafeno, que quer dizer o quê? Quer dizer aparecer, manifestar, revelar. Então, no hebraico, essa palavra é exatamente isso, aparecer. Algo que já existia e agora vai aparecer. No grego, essa palavra é apocalipse, o apocalipse, que quer dizer revelação, que quer dizer tirar o véu, afastar a cortina, mostrar o que está por trás. Então é obra do Espírito Santo revelar para você e para mim quem é Deus. E os segredos de Deus, os mistérios de Deus. E isso é obra do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é insondável. O homem não pode conhecer a Deus, mas Deus usa o seu poder para mostrar a você e a mim, a nós, quem Ele é. Se você ler 1 João capítulo... 1 João não, João, Evangelho de João,
capítulo 1, verso 18. Abra lá, vamos ler, vamos acompanhar e vamos observar como Deus é tremendo e insondável, e o Espírito Santo revela quem é o nosso Deus. João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que é Jesus, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Interessante aqui. A obra de Jesus aqui na Terra era exatamente revelar quem era Deus o Pai, ou quem é Deus o Pai. Então, o trabalho de Jesus era revelar a Deus. E o trabalho do Espírito Santo? Revelar quem é Jesus. Que maravilha isso! Então, revelação é algo que Deus mostra para nós como Ele é, através do Espírito Santo e através de Jesus. Então, 1 Coríntios diz exatamente isso, que o Espírito Santo revela quem é Jesus e Jesus revela quem é Deus. Não existe concorrência, não existe algo de querer aparecer mais do que o outro. Não, um revela o outro e o outro revela o outro. E o outro, que é Deus, revela e também envia Jesus e envia o Espírito Santo. Interessante, no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, se fosse você anotaria também esse verso, diz que o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E diz assim: certamente o Senhor nosso Deus não fará coisa alguma. Eu gosto muito dessa palavra, certamente. Certamente quer dizer, isso é verdade. Eu não faço coisa alguma sem revelar o segredo aos seus servos, os profetas. Então, a revelação de Deus é algo que Ele mostra para nós, que se Ele não mostrasse, nós nunca saberíamos. O ser humano não tem competência para conhecer a Deus. Como diz o Salmo 145, diz que Deus é insondável, Ele é incomensurável. O homem não pode conhecê-lo, certo? A não ser que Deus revele. Vamos verificar um exemplo de revelação que é feita pelo Espírito Santo. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, e vamos verificar aqui na prática agora o que é revelação, que nós já sabemos que revelação é o ato do Espírito Santo em mostrar os mistérios de Deus. Então, em Daniel capítulo 2, um rei chamado Nabucodonosor, ele teve um sonho. E quando ele teve esse sonho, ele esqueceu do sonho. Mas de manhã ele ficou muito bravo. Ele disse: eu quero lembrar do sonho, mas não consigo. E chamou os sábios para que os sábios revelassem o sonho. E vamos ler capítulo 2, versículo 1 em diante. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho, e seu espírito se perturbou e passou-lhes o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os sábios caldeus, para que declarassem ao rei quais lhes foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitos monturo. Vou queimar tudo, vou arrasar com esse grupo de sábios aí que não sabe nada. Veja, o que ele estava pedindo? Pedindo coisa bem difícil. Versículo 10 diz: respondeu-lhe os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige.
pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhança e coisa de algum mago, encantador ou caldeu. E o versículo 11 diz: a coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram entre os homens. Ei, você acha que o ser humano é capaz de saber de um sonho que alguém teve e que esqueceu? E hoje, com a tecnologia, use computação computadorizada, tomografia computadorizada, eletroencefalograma, ultrassom e qualquer outra coisa, ressonância magnética. Tudo que alguém puder usar de tecnologia para revelar um sonho que alguém esqueceu. E os caldeus, os sábios, estão dizendo: ninguém sabe, seu rei. Não existe ser humano na terra que saiba os mistérios de Deus, a não ser que Deus revele. E sabe, seu rei, o que o senhor está pedindo, nem ninguém pediu. Em outras palavras, ninguém sabe. Vamos ler Daniel capítulo 2, versículo 16. Quando Daniel soube que o rei queria matar muita gente, Daniel pediu um tempo. Foi Daniel, versículo 16, ter com o rei, lhe pediu que designasse um tempo e lhe revelaria, ele revelaria a interpretação. Olha a palavra revelar novamente. A interpretação do sonho. E o que é que Daniel foi fazer? 3 coisas, queridos. Humilhar perante Deus, depender de Deus e receber o poder de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Não é isso que a gente faz na sala 57? Se humilhar perante Deus e receber a capacitação de Deus, a dependência de Deus e também a capacitação. Humilhação, né? E depois da humilhação vem exatamente a dependência, a dedicação e, por último, a capacitação. E Daniel fez isso. E Daniel foi e recebeu o poder. Versículo 17 diz: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Esses são os nomes legítimos, tá? Dos amigos de Daniel. E a gente usa mais o apelido dele, a gente decora mais o apelido que o mundo deu. Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas não, use os nomes originais, que é Ananias, Misael e Azarias. Versículo 18 diz: para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o nome de Deus, o Deus dos céus. E disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, move os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Essa palavra mora a luz, nós vamos usá-la lá no final da iluminação. Iluminação, nós vamos ver o que é. Com Deus está também a luz, a revelação. E no versículo 28, o 27 diz: quando Daniel foi à presença do rei, diz assim: respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O sonho e as visões da tua cabeça, quando estava no teu leito,
são estes. E Daniel passou a falar e disse o versículo 29, então tu, ó rei, no teu leito estavas, e quando surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto, aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E passa a contar, e quando ele conta o sonho, diz, este é o sonho, rei, e essa é a interpretação. Ele não disse assim, por acaso, seu rei, o sonho não era assim? Ela não falou isso. Ele falou com competência, com segurança. Chegou lá e disse, rei, o sonho é este, e a interpretação é esta. E o rei encantado com tudo isso. Queridos amigos, o que é revelação? Revelação é o que Deus revela. A revelação especial, Deus revela a sua vontade, a sua individualidade, o seu poder sobrenatural, a verdade infinita e eterna. Deus revela a explicação em face da interpretação humana, quando unicamente o Espírito de Deus faz com que o homem possa conhecer os mistérios. Então a revelação significa retirar o véu para a gente ver o que vai acontecer, quais os mistérios. O livro do Apocalipse diz que, logo a primeira palavra diz, revelação que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então Deus se revela desde o princípio. Isso é ato de amor. Deus se revela pela natureza, Deus se revela pela sua providência, nas coisas que Ele faz. Deus se revela também preservando a nossa vida, porque Ele é o mantenedor de cada um de nós, sustentando com pão, todos os dias, com luz, com oxigenação, com água. Deus também se revela através de milagres. Lembra quando Ele se revelou para Moisés numa sarça ardente, e também mandou que o cajado de Moisés virasse uma cobra, e mandou que ele apresentasse perante Faraó e disse, é esse o nosso Deus que faz milagres. Também Deus se revela e se comunica falando diretamente com o ser humano. Deus se revela pela encarnação de Jesus Cristo, que foi a apoteose, foi a maior revelação de Deus que o mundo e o universo já viu. Foi a pessoa de Jesus Cristo. Ele veio mostrar, ele veio revelar quem verdadeiramente é Deus. Um Deus que ama, um Deus humilde, um Deus que aceita, um Deus que vê. E esse Deus está ao teu lado e ao meu lado. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. Certo? Então, quando Deus revela, as coisas acontecem. Então, o que é revelação? Revelação é Deus mostrar aquilo que o homem não saberia, certo? Não adianta ele pesquisar, não adianta ir atrás, não. Só Deus revelando. Revelação é o ato do Espírito Santo em mostrar os segredos e mistérios de Deus. Tá bom, pastor, já sei o que é revelação. É algo que o homem não saberia, a não ser que Deus mostrasse, assim como Deus mostrou para Daniel. E o que é inspiração? Agora nós vamos ver a inspiração. Porque algumas pessoas que não entendem, desculpa se você não entende, mas a partir de hoje, você que está nos ouvindo vai entender. Inspiração na Bíblia é bem mais aprofundado do que apenas uma inspiração poética. O que é inspiração? A palavra inspiração é theopneustos. É uma palavra grega que quer dizer soprado por Deus. A palavra inspirar ou inspiração quer dizer sopro de Deus, ou fala de Deus, ou participação da vontade de Deus, ou particular de Deus. Então, o que é inspiração? Inspiração é quando uma pessoa cheia do Espírito Santo recebe a revelação de Deus e passa a escrever a revelação que Deus deu. Vou só repetir. Inspiração é quando uma pessoa cheia do Espírito Santo recebe a revelação de Deus
e ele vai escrever ou falar aquilo que Deus revelou. Ok? Então, quando Daniel, cheio do Espírito Santo, porque ele passou orando com os amigos dele, recebeu o Espírito Santo e recebeu a revelação do sonho de Nabucodonosor, e quando Daniel foi escrever esse sonho ou falar para o rei o sonho, então ele estava inspirado. Ok? Então, queridos amigos, não é todo mundo que é inspirado, é só aqueles que é cheio do Espírito Santo de Deus. Eu sei que tem alguns amigos e irmãos que dizem assim, o pregador hoje estava inspirado. Então, na realidade, essa palavra inspirado, teologicamente, está errada. Ela não deveria ser dita assim, ele está inspirado. Nós vamos já, daqui a pouco, saber que palavra a gente deve dizer. Porque inspirado é aquele profeta, ou aquele ser humano que, cheio do Espírito Santo, recebe uma revelação de Deus, uma revelação especial de Deus. E quando ele vai falar ou escrever isto, então ele é inspirado. Tudo bem? Mas e o que é inspiração? Como é a inspiração? Quer dizer que Deus dita palavra por palavra para o ser humano? Não. A Bíblia é a inspiração de Deus, conforme está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Abre lá a tua Bíblia. Essa passagem você deveria ter marcada também na sua Bíblia. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Desculpa, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que é inspiração? Inspiração é a palavra que Deus fala ao profeta, certo? Deus diz a mensagem ao profeta. E com as palavras do profeta, o profeta vai escrever ou falar a mensagem que Deus deu para ele. Então não é ditado palavra por palavra. Nós não acreditamos na inspiração mecânica, certo? E nós também não acreditamos na pena inspirada. Como é que é, pastor? Isso. Eu sei que muitos de nós falamos, eu também falo, bem como está escrito na pena inspirada, e a pena inspirada escreveu isso. Ei, isso não é um termo bíblico. Deus não inspira uma pena, ou uma caneta, ou um computador. Deus inspira uma pessoa cheia do Espírito Santo. Tá certo? Então, quem é inspirado é a pessoa. Deus dá o Espírito Santo para que a pessoa receba a revelação e quando ela vai escrever ou falar, ela está inspirada, porque ela está falando uma revelação de Deus. E a inspiração é exatamente isso, quando o homem, cheio do Espírito Santo, vai transmitir a mensagem revelada. Vocês estão notando que a revelação é uma obra do Espírito Santo? Está notando que a inspiração é a obra do Espírito Santo? E aqui diz, toda a Escritura foi inspirada por Deus para a nossa educação e também para a nossa salvação. Em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20, fala uma coisa muito interessante, que é muito bom nós lermos neste momento. 2 Pedro capítulo 1, 21. Diz que as Escrituras foram dadas por homens santos, certo? Cheios do poder do Espírito Santo. E eles, cheios desse poder, transmitiram a nós aquilo que nós precisaríamos verdadeiramente saber. Homens inspirados por Deus, cheios do Espírito Santo, foi quem transmitiram a palavra inspirada. Então a Bíblia, ela é a palavra inspirada por Deus, escrita pelos homens, certo? Agora vem a terceira
palavra. Primeiro é a revelação, que é algo que Deus mostra para o homem, que ele não saberia, a não ser que Deus revelasse. Depois vem a inspiração. Inspiração é quando o Espírito Santo de Deus enche o ser humano para ele escrever ou falar aquilo que Deus revelou. E agora, por último, vem a palavra iluminação. O que é iluminação, pastor? É também uma palavra grega, photismos, que vem do latim também, que formou o latim chamado illuminatio, que significa iluminar ou trazer luz sobre. Trazer luz sobre. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Vamos ler essa palavra iluminação. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Eu acho que é 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Diz, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença... Não, eu estou meio perdido aqui, acho que é 1 Coríntios mesmo. Mostrando que existe a iluminação. Deixa eu pular isso aqui. Vamos a 2 Coríntios 4, 6. 2 Coríntios 4, 6 fala sobre outro texto sobre iluminação. 4, 6 diz assim, ora, Segunda Coríntios 4, 6. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração pela iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Veja a palavra iluminação, certo? É Deus que faz com que nós sejamos iluminados através da glória de Deus. Que glória é essa? O Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 18, ainda fala sobre este assunto da iluminação. E diz, Efésios 1, 18, diz, iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamado, ou do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Se vocês observarem também sobre iluminação, lá em Lucas capítulo 27, vamos abrir o Evangelho de São Lucas, no capítulo Lucas, capítulo 24, verso 27, quando Jesus ia no caminho de Emaús, e Jesus começou a falar sobre a Escritura, e observe o que aconteceu. Lucas capítulo 24, verso 27. O que é iluminação? Iluminação é quando você pega a palavra de Deus inspirada e começa a estudar, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Observe, Lucas capítulo 24, verso 27 diz, e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus pega os escritos inspirados, que é a palavra de Deus, as Escrituras, e passa a falar essa palavra, passa a pregar essa palavra, e o versículo 32 diz o que acontecia quando estudavam a palavra. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Então, o que é iluminação? É algo que o Espírito Santo produz para você entender perfeitamente as Escrituras sagradas, inspiradas, daquilo que Deus revelou. E o versículo 45, Lucas capítulo 24, verso 45, diz, então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. O livro de João capítulo 5, verso 39, diz assim,
Examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então a iluminação é um ato pelo qual o Espírito Santo capacita aos que leem com o objetivo de entender e aprender a palavra da vida, a palavra da vida eterna. Iluminação é a admiração da palavra de Deus. E nós sabemos que a iluminação você e eu podemos ter hoje. Basta você pedir o batismo do Espírito Santo para que ele te ilumine na palavra inspirada da revelação que Deus nos deu. Ellen White diz uma coisa muito interessante. Ela diz: Jesus, ele ver-nos-á também nos lugares secretos de oração. Se dele buscarmos a luz para saber qual é a sua verdade, Jesus nos vê. Ele envia anjos do mundo da luz para nos assistir, para assistir aqueles que, em humildade de coração, buscarem a guia divina do Espírito Santo. Caminho para Cristo, página 91. Interessante isso? E vocês sabem aquela história que está lá em João capítulo 1, versículo 47 e 48, quando Jesus chamou os seus discípulos e chamou Natanael, e Jesus disse: aqui está um varão em que não há dolo. E Natanael disse: como você me conhece? De onde você me viu? E Salvador exclamou: eis que eu te vi quando você estava debaixo da figueira, antes que Filipe te chamasse. Eu te vi, porque você estava debaixo da figueira. E então Natanael disse: verdadeiramente esse é o Messias. Então você que está me ouvindo, você que está me assistindo agora, fica tu sabendo. E quando você pede o batismo do Espírito Santo, para que ele te batize a fim de que você entenda as Sagradas Escrituras para a salvação, que são a palavra de Deus inspirada, daquilo que Deus revelou, o Espírito Santo te capacita em toda a verdade. E Jesus Cristo disse: o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade, porque ele vos conduzirá naquilo que eu fiz, naquilo que aconteceu, nas obras que eu pratiquei. O Espírito Santo revelará toda a verdade. O Espírito da verdade é o único mestre eficaz da verdade divina. E quando nós estudamos a palavra de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo falando a nós. Então, tudo que está na Bíblia tem um propósito. Nada está sem propósito, nada está por acaso. Deus revelou para a nossa salvação. Tudo tem objetivo. Ainda a Sra. White diz: sem o Espírito Santo e sem o poder de Deus, nós não podemos entender nada da palavra de Deus. Sem o Espírito e o poder de Deus, será em vão trabalhar para apresentar a verdade ao povo. Sem o Espírito Santo e o poder de Deus, nós não podemos fazer nada. Então, queridos amigos e irmãos, hoje vocês entenderam essas três palavras. Revelação é aquilo que Deus revela que o homem não saberia, a não ser Deus revelando. Inspiração é quando o homem vai escrever ou falar aquilo que Deus revelou. E iluminação é quando você pega os textos inspirados da Escritura e, pelo poder do Espírito Santo, vai entender e arder o seu coração. Você vai permitir que o Espírito Santo faça essa obra em você? Você vai permitir que o Espírito Santo trabalhe modificando, limpando, lavando? Sabe, quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. A palavra de Deus falando a você. E quando você ora, você fala com Deus. E sabe, esse diálogo é muito maravilhoso. E todas as vezes que isso acontece, Deus tira algo de você e coloca algo dele. Você precisa ser iluminado. Eu trabalhei no Amazonas e também no Acre.
E lá nós tínhamos um avião, uma avioneta, que pousava na água. Viajei muito naquele avião. E um dia nós fomos trabalhar em Carauari, numa região, e eu estava dando treinamento na igreja, quando de repente o piloto disse que ia abastecer, e ele abasteceu próximo à nossa lancha, dentro d'água. E ele demorou-se um pouco ainda, ajeitando alguma coisa, abastecendo o avião, e quando ele levantou voo de dentro do rio e voltou para o aeroportozinho que existia lá na cidade, ele não conseguiu ver o aeroporto, não conseguia encontrar. E ele deu uma volta, 2 voltas, 3 voltas, já estava escuro, e dando voltas, e não conseguiu encontrar o aeroporto, porque já estava escuro. O aeroporto não tinha luz, não tinha energia elétrica naquela época. Eu acho que hoje já deve ter. E então, depois que ele deu 4 voltas por cima da cidade, procurando o aeroporto, as pessoas desconfiaram que ele queria pousar. Desconfiaram. E então, colocaram motos com o farol ligado, assim sinalizando o aeroporto, e colocaram um carro, um carro grande, um caminhão, clareando assim o comprido do aeroporto. E o piloto, pastor Owen, deu mais uma volta e conseguiu enxergar, porque iluminaram o aeroporto. Iluminaram, e ele conseguiu pousar e salvou a sua vida, porque o combustível possivelmente não daria para ir até Manaus de Carauari. Sabe, queridos, nós também precisamos da iluminação para nós sobrevivermos. A iluminação do Espírito Santo, para entender as palavras inspiradas, para entender aquilo que Deus revelou para nós. Você entendeu essa mensagem? Você vai buscar mais do Espírito Santo? Você vai permitir que o Espírito Santo ilumine o teu entendimento para tomar decisões sérias ao lado de Deus? Eu e a minha casa oramos para que você seja iluminado e entenda as palavras inspiradas daquilo que Deus revelou para a nossa salvação. Que Deus te abençoe, que Deus te use. Quantos aqui querem, a partir de hoje, pedir o batismo do Espírito Santo para ter a iluminação do nosso querido e amável Deus? Amém? Amém. Estou vendo as mãozinhas aí. Louvado seja Deus. Fica com a mão erguida. Eu vou orar por você. Posso orar, pastor Wagner? Claro que sim, pastor. Oremos. Querido Deus, nosso Senhor, te agradecemos porque Tu és maravilhoso. Te agradecemos pela revelação do Teu caráter ao mundo. Te agradecemos pelas palavras inspiradas, escritas pelo Teu Santo Espírito através dos homens. Te agradecemos pela iluminação do Teu Santo Espírito para entender as palavras inspiradas daquilo que Tu revelaste. Senhor Deus, é tão maravilhoso saber que a revelação é tão importante quanto a inspiração e tão importante quanto a iluminação. E nós Te agradecemos pelo Espírito Santo, pela essa condução maravilhosa, por essa capacitação para a nossa salvação. Abençoa todos que estão com a mão erguida, todos que estão nessa sala e aqueles que vão assistir posteriormente. Batiza-nos com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Enquanto o senhor pregava, pastor, veio um hino que a gente pode ouvir agora para celebrar essa mensagem, que vai consolidar todo o Tua palavra no meu coração, pra não pecar contra
tuas preciosas verdades dentro de mim. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Decidi obedecer, Senhor, em qualquer situação. Sei que tu vais ser comigo. Decidi que quero de hoje em diante ser sempre teu. Eu não quero falhar, eu não quero jamais entristecer meu Jesus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Tua palavra é luz, tua palavra é paz, tua palavra é vida ao meu coração. Por isso em meu viver eu quero compreender, eu quero aceitar em mim o teu querer. Vem ajudar, meu Deus. Glória a Deus, né, pastor? A palavra de Deus, sua revelação para nós. Glória a Deus. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Obrigado, meu pastor. É um privilégio, viu? Que Deus seja louvado com a sua palavra, só Ele exaltado, porque o Espírito Santo de Deus ainda revela, o cânon sagrado não está fechado, Deus pode revelar a sua vontade e nos últimos dias nós teremos uma geração de profetas, porque Deus vai revelar através do seu Santo Espírito sobre toda a carne. Vai derramar o seu Santo Espírito sobre toda a carne, até as empregadas, os empregados profetizarão e falarão daquilo que Deus revelar. Vai ser muito legal. Esse é um privilégio que nós estamos tendo aqui, pastor. Eu fui ouvir essas coisas que o senhor disse aqui no meu curso de teologia. Uma das aulas do meu curso de teologia foi exatamente sobre inspiração e sobre revelação, que foi muito legal que fosse passado aqui para a gente, dando melhor condição para que os nossos amigos entendam esse processo do cânon, que é a palavra de Deus. Amém. Amo o Senhor, meu pastor, eu preciso do Senhor para ser feliz, o Senhor é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, meu querido. Muito obrigado. Te amo, pastor, te amo de todo o coração mesmo. Amo a Ana também e a Hannah, viu? Mandar um abração grande para ela. abraço aí na Solange, né? Na irmã Sim. Solange. Está aqui assistindo no outro aparelho. Muito querida dessa sala também. Grande abraço, viu, querido? Amo todos vocês. Até mais. Muito obrigado. Grande dia. Que aula, né? Aula sobre revelação, sobre inspiração, iluminação. Muito bom isso. Você tome este conteúdo apenas como ilustrativo, há muito mais para você estudar sobre essas coisas, né? Então, procure agora escavar esse conteúdo em um bom site da igreja, né? E você vai ainda aprender mais sobre isso, né? Eu quero aqui ressaltar mais uma vez, vou insistir para que nós não saiamos do nosso propósito. Eu estou orando muito por esta vigília, quero mesmo que ela seja simples, mas que ela seja poderosa, porque aqui, por exemplo, eu tenho o Raquel, a Sara, o Jonatas e a Tuane, estão fora da igreja. A Maria Elisa e o seu namorado, também fora da igreja. O Anderson, a Gabriele, o Gabriel, a Larissa, o Lúcio são irmãos. Tenho recebido tanta foto aqui
de pessoas, de jovens, né? Olha, é um exército, mas um exército de meninos que estão distantes do caminho. A Sarinha com óculos pretinho, coisa linda, cabelo preto, né? O Jonatas, jovem aqui, está com óculos todo estiloso, corrente no pescoço, fora da igreja. A gente tem a Tuane também, uma bonita jovem com um sorriso que, imagina, fora da igreja, né? Eu tenho aqui ainda, alguns estão chegando sem nome, queridos, eu queria que vocês colocassem os nomezinhos, tá? Porque eu não tenho como citar se não tiver os nomes. Tá bom? Eu estou com as imagens aqui. A Selma manda a foto do Lucas Gabriel, que também está ausente da fé. O Ricardo, quem mandou sabe, né? Do Ricardo, Luiz Guilherme, menino ainda, um adolescente nessa foto aqui ainda. O José Henrique, tá de camiseta branca, óculos preto, né? Um bonito menino. A Tainá e o Luiz, bonito casal aqui. O Davi, a mãe escreveu, a irmã Margarete, ore pelo meu Davi, né? Sensação de posse, ore pelo meu Davi, né? O Paulo Estevão, uma foto de uma garota chamada Ellen aqui. Quantos estão fora, irmãos? A Natália, o nome dela, né? Nathalie, na verdade. Nathalie. Está assim na foto, mandando um beijinho. Está fora da igreja também. O Gilson provavelmente está com a sua filhinha, no sorriso lindo com a filha, fora da igreja. E tantos outros que durante a semana nós vamos citando aqui, pedindo a Deus que, com misericórdia, através do seu Espírito, visite esses meninos, que trabalhe no coração deles. Agora, né, eu vou orar mais uma vez para o Espírito Santo aquecer o coração deles, aquecer eles, bem aquecidinho, agora onde eles estiverem, para que eles recebam o toque do Espírito Santo e voltem ao caminho do Senhor. Eu vou orar por eles. Santo Deus, mais uma vez aqui no silêncio do início do dia, as horas escuras do dia já foram, descansamos. Agora vem a parte clara do dia. Nós acordamos o sol. Eu gosto dessa expressão. Eu citei alguns nomes aqui, sim, mas há centenas, há milhares deles chegando. São jovens, filhos da igreja. São filhos, pai, mãe, que estão angustiados com a ausência deles. O próprio Deus se angustia, Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles estão trabalhando incessantemente pela salvação de todos esses que eu citei, dos que já chegaram ali. Nós não podemos, Senhor, nós não temos poder para influenciá-los. A gente sabe a luta que é permanecer no caminho do Senhor. Nossa luta. Aqui no distrito eu tenho o Wellington, que tem uma filhinha que está fora da igreja. Nosso garoto que faz o jejum aqui conosco. Visita a filha dele, Senhor. Sabe como ele se angustia com esta situação? Eu recebi a Vanessa, que ela é membro do Vale também, tem 2 filhas lindas que estão ausentes da igreja, o esposo também. Visita a casa da Vanessa, Senhor. Eu quero rogar pela família da Maria mais uma vez. Uma situação delicadíssima, o corpo só será liberado sexta-feira, amanhã, o sepultamento será sábado à tarde. Uma família, uma semana inteira esperando isso. É muito doloroso para todos eles. Quero mais uma vez colocar a família do Wagner, que é um líder aqui da Rabelo, na minha igreja, em tuas mãos. Está de luto a família. E ontem eu conversei com a Wagnara, que é a sua irmã, a mãe da Maria, e ela me disse algo
meu coração doeu, tentei abençoá-la com palavras, orando com ela, e ela já, a dor está tão lacinante no coração daquela senhora que ela diz já não crer mais em Deus. Mas eu sei que é fruto da dor apenas, ela vai recobrar sua consciência. A Maria morreu com 21 anos de idade, uma menina. Todos esses que eu falei aqui são muito jovens, Deus protege a vida deles. A Maria conheceu Jesus, ela teve a oportunidade de descansar em Cristo. Eu não sei desses jovens onde eles estão, se estão conscientes do perigo que correm, se estão lembrando de Ti sequer, ó Deus. Por isso, Espírito Santo, eu peço que o Senhor encarecidamente visite, aqueça o coração desses nomes citados aqui. Não, eu sei que o Senhor não desiste, ó Deus, mas o Senhor precisa das nossas orações para agir no coração deles, mais intimamente no coração deles, mais intimamente no coração deles. Desperta os pais para a oração, Senhor. Desperta os pais para a oração. Se tem pais aqui que não têm tido tempo para orar pelos filhos, Deus desperta esses pais à oração. Estão ganhando o mundo, perdendo os filhos, estão tão preocupados com o trabalho, estão dentro dessas atividades loucas que a gente tem do dia a dia, que estão perdendo os filhos. Desperta os pais à oração, Deus. Leve os pais ao altar e que eles implorem pela vida dos filhos. O nosso amor pelos nossos filhos deve ser maior que o ódio que Satanás sente por eles. O nosso amor pelos nossos filhos precisa ser maior que o ódio que Satanás sente por eles. Ele quer destruir todos os nossos filhos. Nós temos que orar e clamar e jejuar pelos nossos filhos. Nós queremos fazer um grande encontro com jovens aqui, minando pelos lados, Senhor. Todos os cantos nessa vigília. Jovens do Brasil inteiro e do mundo inteiro conectados em um link, sendo abençoados, Deus. Isso é uma bênção. Esse recurso é uma bênção. E nós queremos usá-lo para o poder de Deus. O poder de Deus. Queremos usá-lo para a salvação da vida de tantos e vamos nos esforçar para isso. Vamos trabalhar para isso. Aqui no distrito, fisicamente, como cada pastor desse está trabalhando, e aqui nesse lugar onde o Senhor permitiu, através de um aplicativo simples, o Senhor nos dá a condição de entrar em tantos lugares. Ah, como eu gostaria, Senhor, que esse link fosse aberto e visto por milhares e milhares e milhares de jovens, de pessoas que precisam voltar ao Senhor, pessoas que precisam aceitar Jesus como Salvador. O Senhor está voltando, Deus, e nós temos que ajudar a muitos e muitos encontrarem o caminho. Esse link, Deus, vai ser gerado daqui a pouco. Faz esse link viajar nos mais escuros cantos dessa terra, nas vidas mais enegrecidas pelo pecado. Faz brilhar lá, Deus. Eu sei que o Senhor tem usado outras pessoas, outros movimentos, outras iniciativas em busca pelo batismo diário do Teu Espírito. Há homens e mulheres desses 4 cantos do planeta clamando pelo derramamento da chuva serôdia. Nós acreditamos nisso. E a Sala 57 faz parte de todo um mover em vários aspectos nesse mundo, porque o Senhor quer voltar e o Teu povo precisa para o cenáculo, precisa clamar e tirar as diferenças, arrancar as arestas, buscarem unidade de coração, buscarem singeleza de coração, um mesmo sentimento abrigando em todos nós, ó Deus, que eu e todos nós sejamos para o outro um sentimento de emulação, um sentimento de querer ser igual, não competindo, mas igual em experiência espiritual, vigor espiritual. Perdoa, Senhor, nossos pecados.
apesar de conhecê-lo tanto, ó Deus, apesar de buscarmos toda madrugada, apesar de desejarmos a semelhança em santidade a Ti, ainda caímos diante do Senhor, cometemos pecados acidentais diante do Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa nossas transgressões perante o Senhor, perdoa-nos. Visita nossos jovens. Eu quero aqui representativamente colocar a minha filha, a Hannah, como o nome para representar todos esses que eu acabei de ler. Resgata minha filha, Deus. Toca o coração dela. Aquece o coraçãozinho dela, que ela ame Jesus poderosamente. Que ela não seja adventista apenas porque eu sou pastor, porque a mãe é temente a Deus. Não. Mas que ela encontre a própria experiência. Eu sinto falta na minha filha de experiência contigo. Desperta no coração dela, Senhor. Desperta no coração de cada filho citado aqui. Dos nomes que não chegaram, dos que vão chegar ainda. E prepara uma vigília, Deus, simples. Simples, nós queremos uma vigília simples, mas poderosa. Porque o Senhor é quem será o verdadeiro pregador. Jesus será o nosso alvo desta vigília. Que muitos e muitos sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que coisa, né, irmãos? Vamos orar por eles, né? Vamos orar. O Espírito de Deus vai trabalhar lá. Vou chamar aqui uma amiga chamada Marcela. A Marcela foi batizada à influência da sala, sabe, queridos? E ela não só foi batizada como influência da sala, mas ela também está influenciando outras pessoas. A Giovani, que está aqui, inclusive, nossa amiga da pipoca, ela é uma convidada da Marcela, né, Marcela? Bom dia, tudo bem, querida? Tira o chocolate e comer um pouquinho. Tudo bem com você, filha? Agora come um pouquinho do milho, porque isso aí vai prejudicando o seu estômago. Essa hora. Eu acho que tem alguém com o áudio aberto. Deixa eu ver quem é que está com o áudio aberto. Vamos lá. Deixa eu ativar o mudo aqui. Muito bem. Marcela, só um minutinho. Pastor Gondinho, o senhor levantou a mão aqui. Se o senhor quiser abrir o áudio do senhor, eu posso chamá-lo aqui. É isso? Deixa eu só cuidar aqui de uma coisa. Oi, pastor, tá me ouvindo agora? Estou te ouvindo, sim. Pode falar, meu pastor. Aqui, essa ideia da vigília e hoje a sua abordagem mexeu aqui comigo. Eu, recentemente, postei no meu canal uma semana de oração e intercessão pelos filhos. Ali eu faço uma abordagem bem profunda, que o Espírito Santo me inspirou. E no final eu lanço um desafio para os pais em relação aos filhos. Trazer de volta, resgatá-los e aproximar mais de Cristo. E nesse momento atual, eu estou montando uma outra semana direcionada para os filhos, sobre a honra que eles devem a Deus e aos seus pais. Por isso que meu coração mexeu aqui com você falando isso, e muito mais por uma experiência que eu estou vivendo agora. Eu estou num lugar, que não convém dizer, fazendo uma semana de oração para a família, e ontem eu tinha preparado um tema bem específico para os meninos jovens, mas aí coincidiu de haver um grande movimento aqui na cidade. E eu desconfiei, porque eu não estava vendo muito jovem na igreja. E na hora que eu levantei, pedi para levantar a mão quantos jovens tinham. Não tinha nenhum. Estavam todos naquele evento.
E aí a pessoa que organizou, o pessoal preocupadíssimo, né? Porque vão conversar hoje com eles para ver se eles reaparecem hoje, porque eu tive que suspender o tema e falar uma outra abordagem para a população que estava lá, que era de casados, adultos, de modo geral. E talvez hoje eu fale. Isso eu estou te falando para que a gente sinta realmente a gravidade da situação da juventude hoje, o quanto precisam do nosso amor, porque em termos de pessoas de convívio, somos nós. Se nós, com o nosso amor, não nos dirigirmos a Ele e resgatarmos isso, esse interesse, esse amor em levá-los para Cristo, dificilmente isso vai acontecer, porque o instrumento de Deus para isso somos nós. Né? Então, há algumas coisas que nós podemos fazer. Por isso que essa minha primeira mensagem, essa minha primeira semana de intercessão foi direcionada aos pais. Quando eu escrevi o meu livro sobre a honra que os filhos devem aos filhos, foi por essa razão. Há muita produção sobre os pais voltados para os filhos, como educá-los. Mas, se você vê no mercado, você não encontra, muito raramente, alguma abordagem direta aos filhos sobre a honra que eles devem a Deus e aos seus pais. E por isso eu escrevi o meu livro Honra Teu Pai e Tua Mãe. Mas há muito o que fazer também no trabalho na igreja. Eu, de vez em quando, estou em alguns congressos trabalhando e não é fácil. Nós temos um monte de garotos que estão fora da igreja e temos mais um monte que estão dentro, mas estão fora. Às vezes estão ali no povo, mas ainda não são remanescentes. Então, eu queria reconhecer esse seu esforço e quero estar com você nessa vigília, nesse movimento que poderá ser utilizado como instrumento pelo Espírito Santo para que a gente tenha esses meninos de volta e tenha os que estão na igreja com um comprometimento maior, né, com Deus. Eu tenho tido a graça e agradeço agora publicamente a Deus pelo trabalho que o Espírito Santo tem feito com meus filhos. Eu tenho, além de alguns agregados, né, tenho o Lucas, que hoje é pastor, serve na Igreja Central de Sobral. Tenho o Felipe, que é um psicólogo, que hoje trabalha em Juazeiro da Bahia, atendendo as igrejas ali próximas. E tem uma Rebeca, que hoje é uma psicopedagoga da FADBA, onde a Hannah estudou, né? Porque a Hannah já formou, né, pastor? Já é psicólogo. Recebeu ontem o documento dela que libera para atendimento. Está feliz demais. Amém. Então é isso, não é muito fácil a gente ter essa alegria de ter os filhos aqui, não só na igreja, mas também servindo a igreja, né? E ainda tem alguns agregados, né? Tem o Davi, que é um pastor que foi educado por nós, aos seus 11 anos chegou na minha casa, saiu aos 25, casado, né? E ele hoje é pastor, sofreu um acidente, os filhos morreram, os 2 filhos que ele tinha lá em Manaus, num acidente de carro, mas hoje já está recuperado, já assumiu um novo distrito, ele passou um tempo no IAI, que é um instituto da Igreja Adventista, e já voltou agora ao trabalho com o distrito. Então, assim, realmente não é simples você manter os seus filhos firmes, agarrados no propósito de Deus dentro da igreja. Então, graças a Deus que você está pensando nesse movimento. Já era tempo, pastor. E vamos junto. Vamos junto. Faltou uma informação. Diga aí o nome do seu canal para o pessoal anotar e ir lá buscar esse conteúdo lindo aí. O nome é Epílogo. Epílogo é aquela palavra de final de capítulo. Isso é coisa de teólogo, viu, irmãos? É isso. O nome do canal assim é coisa de teólogo. Epílogo, né, pastor? Isso. Epílogo PR Gondim, só isso. Epílogo PR Gondim. Anote aí, esse material está disponível no canal do pastor
Gondim para você usufruir desse conteúdo, tá bom? Epílogo PR Gondim. Obrigado, viu, amado? Quando eu estiver no céu, eu quero um cabelo desse aí. Amo você, cara, mesmo careca. Eu também amo você, cara. Obrigado. Que maravilha, né, irmão? Se bem acompanhado é sempre muito bom, né? Homens de Deus aí que nos ajudam, mulheres de Deus. Marcela, você me contou sua história e eu fiquei impressionado. Como você tem uma vida sofrida, né, filha? Eu quero compartilhar isso com os amigos, porque nós temos que quebrar o ciclo, né, Marcela? Muitas vezes as pessoas têm uma vida sofrida e replicam sua vida sofrida nos filhos, replicam sua vida sofrida no marido, replicam sua vida sofrida nos agregados, e a gente precisa quebrar o ciclo quando no passado as coisas não foram como deveriam conosco. E esse quebrar o ciclo não é da maioria, não, viu? A minoria consegue quebrar esse ciclo e de uma história ruim produzir uma boa história, né? E a Marcela está nesse caminho, né, Marcela? Nós discutimos Sim. algumas coisas importantes ontem. Marcela, como é que é o nome da sua mãe? Como é que é a constituição familiar? Você tem irmãos? Como é que é? Fala para a gente aqui. Pastor, a minha mãe biológica chamava Maria Conceição. Eu tenho 3 irmãos. Aliás, um já faleceu, né? Mas os 2 continuam vivos, que é o Edson e a Oselina, que também é adventista. E você mora onde hoje? Hoje eu moro no distrito de Jaguarari, um lugar chamado Santa Rosa. Fica próximo do Bonfim, É Bahia? é Bahia. Bahia, né? E você é amiga da Juvani. Ali é minha amiga de 30 anos. 30 anos. Está ali, Juvani. Juvani, abre seu áudio aí, por favor. Ó, Juvani aí, gente. Você que está na pipoca sempre com a gente. Esta é Juvani, Juvani. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É Bom dia, meus amores, amo vocês. É isso aí. A Juvani é amiga da Marcela já há muitos anos, né? E hoje Verdade. estão juntas na sala 57. Daqui a pouquinho. Marcela, você que convidou o Juvani para a sala 57, né? Foi eu que enviei o primeiro link para ela. É. E, Foi. Juvani, tem quanto tempo que você está na sala? Mais de um ano. Mais de um ano. Abençoada, filha? Muito. Muito. Muita coisa Uma boa bênção. acontecendo aí. Coisa boa. Eu vou Bênção chamar. pura sem mistura. Vou chamar você para contar o testemunho da sua vida, porque a Marcela enviou o link. Eu sei que aconteceu uma coisa boa aí com esse homem de Deus que está aí do lado aí. Como é que é o nome desse rapaz aí? Gisileudo. E aí, Jocileudo, tudo bem? Nós vamos contar as bênçãos que aconteceram com esse casal aí, pois que eles vieram aqui para a sala, a hora certa do testemunho vai chegar, a gente vai conversar, viu, Giovani? Tá certo, Alegria. pastor. Só para você saber que a Marcela não só está na sala, mas ela também está compartilhando o link e abençoando pessoas. Marcela, você teve uma experiência quando pequena com a sua mãe muito difícil. Me fala, você conheceu a mesa, a mesa. Por que eu estou falando sobre a mesa, né? O que aconteceu numa mesa quando você era pequena, Marcela? Pastor, debaixo dessa mesa, eu fui jogada com 4 meses de nascida. A minha mãe me colocou debaixo dessa mesa, na casa desse casal. Aí ela falou para esse casal, disse, olha, eu vim trazer essa menina porque eu não gosto dela. Se vocês não quiserem criar, vocês podem pegar e botar no lixo. Aí eles me criaram. Eu fui crescendo, mas a minha mãe nunca deixou de me maltratar, a biológica, né? Ela morava perto, mas ela nunca parou de me perseguir, de me judiar, de me bater, de rasgar minhas roupas no meu corpo, de arrancar os meus cabelos. Então, eu fui crescendo assim, só que eu não entendia o porquê que a minha mãe fazia aquelas coisas comigo, porque eu era apenas uma criança. Se ela não me quis, ela me doou para alguém,
e por que ela continuava a me maltratar, a me judiar. Você tinha outros irmãos, como você falou, e ela Tenho. não tinha esse procedimento com seus irmãos, né? Não, foi só comigo. Deixe-me, eu sei que é doloroso para você, mas é importante para nós aqui. Ela coloca você embaixo da mesa e literalmente abandona você, mas mora É, próximo, mora mora próximo. num Me disse que bairro próximo. essas agressões que ela fazia com você aconteciam quando as pessoas da casa não estavam. Sim, é porque os meus pais adotivos, eles tinham uma barraca de feira aos sábados, né? Então, como eu era muito pequena, eles me levavam junto com eles, e próximo à feira tinha um parquinho, e eu gostava de brincar nesse parquinho. Muitas vezes eu estava nesse parquinho brincando, quando eu menos esperava, ela chegava por trás, puxava pelos meus cabelos, me jogava no chão, me pisava de pé, me batia. As pessoas que faziam feira mais cedo me tomavam dos braços dela e me levavam até os meus pais adotivos. Às vezes até ameaçava, se continuar, nós vamos ser obrigados a entregar às autoridades, porque isso não pode acontecer, ela é uma criança. E eu fui crescendo assim, pastor, nesse sofrimento todo. Toda vez que minha mãe me encontrava, eu tinha que apanhar sem saber por quê. Eu abaixava minha cabeça, eu chorava, eu ficava no meu íntimo me perguntando, Senhor, por quê? Por que que a minha mãe faz isso comigo? O que é que eu estou fazendo? Ela não gosta de mim. Ela não me quis, então por que que ela não me deixa em paz? Aí eu fui crescendo, meu pai adotivo resolveu me deixar em casa, né? Disse, olha, já está no tempo de você começar a aprender a fazer as coisinhas de casa. Então, você vai de manhã, você toma seu café na barraca e você volta para casa para ficar fazendo alguma coisa em casa. Como arrumando o meu quarto, lavando uma louça, alguma coisa assim, né? Então, ele trancava a porta e levava a chave para ela não entrar. Só que a casa, na lateral, tinha um corredor e tinha 3 janelas no corredor. Quando ela não pulava a janela, ela entrava pelo portão do fundo, entrava dentro de casa e ela me espancava. E eu não tinha por onde correr, porque a porta da frente estava trancada, que o meu pai adotivo levava a chave. Quantos anos você tinha, Marcelo? Nessa época, eu tinha de 7 para 8 anos. E aí, quando meu pai chegava, eu estava toda rasgada, estava ensanguentada, cabelos pelo meio da casa. E aí ele dizia, até uma vez ele perdeu a paciência, ele disse, eu vou ser obrigada a ser agressivo com a sua mãe. Aí eu dizia, não, deixa ela para lá. Deixa ela para lá. Porque eu não entendia o motivo por que a minha mãe fazia aquilo comigo. Até hoje, ela já faleceu, mas até hoje eu pergunto para mim por que que a minha mãe me odiou tanto. Porque Só que, você, quando ela tinha 40 anos de idade, você perguntou para ela por que que ela fazia isso e ela te deu uma resposta. ela me deu uma resposta, ela disse, eu não lhe suporto. Eu não gosto de você. E eu simplesmente baixei a minha cabeça e fui chorar. Mas, mesmo assim, eu amava muito a minha mãe. Eu não consegui ter raiva da minha mãe em momento nenhum. Porque eu não sabia o porquê do motivo que ela fazia isso comigo. Você me disse que você tem os olhos tristes. Sim, pastor, eu tenho esses olhos tristes porque eu não sei se foi devido ao abandono da minha mãe, de eu ter me criado longe dos meus irmãos, sem sentir o amor materno, né? Não sei, eu não sei explicar, mas a única coisa que eu sei dizer é que eu sou uma pessoa que eu não tenho mágoa nenhuma da minha mãe. Estive com ela antes dela falecer, fui para o velório dela. Não tenho mágoa nenhuma da minha mãe. E eu tenho certeza que a minha mãe, antes dela morrer, ela se entregou a vida dela a Cristo. A gente está ressaltando toda essa agressividade da sua mãe para, na verdade, colocar em relevo algo mais importante, a sua capacidade de perdoá-la. Sim, Porque você várias e várias vezes, enquanto conversávamos, disse,
Eu não tenho raiva da minha mãe, pastor, eu não tenho raiva da minha mãe, não guardo mágoa da minha mãe, porque eu não entendo por que ela fazia aquilo. Simplesmente não entendo, ela nunca me disse. Eu não tenho raiva da minha mãe. Isso é nobre, né, Marcela? Você disse assim para mim, eu tenho todos os motivos para ser uma pessoa ruim, mas eu não sou pela graça de Deus. Não é Com isso? certeza. Pastor, uma cena que mais é assim que eu guardo como se fosse hoje. Foi uma vez que ela me pegou lá na praça, lá próxima à feira, ela rasgou a minha blusa pelas costas. Ela pegou um pedaço de borracha de pneu de caminhão. Estava cheio daqueles aramezinhos que tem no pneu, né? E ela começou a me bater. E cada pancada que pegava no meu corpo, sangrava. Aí eu dizia, por quê? Eu só dizia, por quê? Por que está acontecendo isso? Aí eu dizia, mãe, por que a senhora está me batendo? Ela dizia, eu não lhe suporto, eu não gosto de você. E ela continuava me batendo, o sangue continuava descendo. As pessoas ficavam horrorizadas. Muita gente queria chamar as autoridades, a polícia, né? Mas eu pedia que não, porque eu não entendia, não sabia qual era o motivo. Tinha que ter um motivo, por que a minha mãe fazia aquilo comigo. E Eu às vou dizer vezes, para você, vou dizer para você o motivo, Marcela. Sua mãe fazia isso porque ela não conhecia Cristo. Sua mãe não conhecia Deus, filho. Uma pessoa que conhece a Deus não toma atitudes assim. E por que é importante você estar dizendo isso para a gente? Querido, você que está sendo agredido por pessoas, tem pessoas machucando você, e você nem sabe por quê, às vezes. Por que perdoar? A gente perdoa, sabe por quê, queridos? Porque a gente quer ver aquela pessoa salva em Cristo Jesus. Quando nós perdoamos pessoas, é a manifestação do amor de Deus. Quando Deus perdoa você, é porque Ele quer ver você salvo. Sem o perdão não dá para você se salvar nele. Então, sobretudo, quando a Marcela diz assim, eu perdoo minha mãe, pastor, apesar de tudo que ela fez, no fundo da discussão é que Marcela quer ver a mãe salva em Cristo, porque só alguém que não está salvo em Cristo faz o que a mãe dela fez com ela. Assim como as pessoas que te maltratam, sabe as pessoas que te traíram, sabe as pessoas que te machucaram, que feriram você e que fizeram coisa que você não entendeu por que elas fizeram. Olhe para essas pessoas como alguém que precisa da salvação em Cristo e ame-as incondicionalmente. Perdoe-as para a salvação delas, assim como você recebeu perdão para a sua salvação. Eu não posso encarar o perdão apenas como um alívio de fardo. Claro, perdoar, eu tiro a pessoa de cima de mim, uma pessoa morta em mim. É claro, há um grande alívio, mas é mais profundo que isso. Quando você perdoa pessoas que machucam você, é porque você precisa desejar a salvação dessa pessoa mais do que as dores que essas pessoas causaram em você. Quando você não consegue perdoar, é porque a sua dor é maior do que o desejo de que essas pessoas sejam salvas, ou você nem sequer pensava nisso antes dessa reunião de hoje. Marcela, você casou-se, você também teve um relacionamento atribulado, fruto dos seus filhos, você tem 3 filhos, né? tenho 3 filhos. Você deixou a igreja por um período, né? Quanto tempo você ficou fora da igreja? 15 anos, pastor. 15 anos. E você saiu exatamente por problemas na vida, não é? Foi. Porque eu tive um casamento meio conturbado. Na época, meu ex-marido, ele bebia muito. Então, chegou um certo ponto que ele corria atrás de mim para tentar tirar minha vida. E eu, Vocês como eu tinham, tenho... vocês tinham problemas nesse relacionamento e por conta disso ele não suportou, vocês se separaram. Foi, Fruto disso, sua fé se enfraqueceu e você saiu da igreja. saí da igreja. Foi nesse contexto em que você estava fora que você encontrou a Sala 57, né? Encontrei a paixão da minha vida, a sala 57. Como é que é o negócio? Encontrei a paixão da minha vida, a sala 57. É.
E por que que a sala foi importante para você? Pastor, a sala foi importante para mim porque, como eu já era uma pessoa que eu não guardava mágoa nem raiva de ninguém, as mesmas pessoas me feriam, me diziam coisas, mas eu nunca consegui ter raiva das pessoas. Mesmo eu sabendo que a pessoa estava errada, mas eu ia lá dizer, me desculpe, se eu te feri com palavras, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa. E a gente se abraçava, a gente chorava. Então, quando veio a Sala 57, me motivou mais ainda a buscar o poder do Espírito Santo e aprender a desaguar em outras pessoas e botar na minha cabeça que, assim como eu preciso, como eu aprendi, outras pessoas também têm que passar pelo mesmo processo, precisam passar pelo mesmo processo que eu passo hoje. Porque hoje eu sou feliz, pastor. Hoje eu sou feliz porque hoje eu posso chegar para alguém que eu não conheço, e oferecer um livro, oferecer um folheto e perguntar para ela e dizer, posso te falar 4 frases? E elas dizer, pode, sem saber qual é a frase que eu vou dizer. E aí eu expresso as 4 frases que você, meu pastor, nos ensinou. E essas pessoas choram. Outras dizem, eu precisava tanto ouvir isso. Ninguém nunca disse isso para mim. E aí vem também, né, eu com os meus filhos, voltando assim um pouquinho atrás, pastor. Só segura um pouquinho. Hum. Você, obviamente, perdoou a sua mãe, né? Você não tem mágoas contra a sua mãe. Isso é lindo demais, né? Isso é poderoso demais. Mas, obviamente, você mantém uma tristeza no seu coração de não ter sido acolhida pela sua mãe, né? Pela sua mãe. Essa tristeza que você sente por isso, hoje ela está sendo amenizada porque você consegue verbalizar amor para outras pessoas. Sim. Quando você diz assim, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, eu creio mais em Deus porque você existe, você não está repetindo palavras, você está interiorizando um processo real na sua vida. Quando você transfere isso que você está aprendendo, essas dores que você tem e carrega pelos traumas que Deus tem aliviado, quando você derrama amor em alguém, isso tem aliviado suas dores, filho? Sim, mas, assim, eu gostaria muito de um dia ter podido ter dito essas 4 frases para minha mãe. Eu não conheço, até então eu não conhecia essas 4 frases quando a minha mãe estava, mas eu queria poder ter dito para ela que eu amava, que ela era a parte visível de Deus. Assim, as 4 frases completas, mas eu não tive essa oportunidade de dizer, porque eu não a conhecia. Faz assim, meu anjo. Diga para todas as pessoas, todas as mamães que você encontrar nesse mundo, diga para elas como um presente e você vai estar realizando uma obra linda. Eu quero fazer uma coisa antes da gente seguir no seu testemunho, que acho que você precisa muito, tá bom? Você precisa muito. Eu vou colocar você aqui em destaque na tela, filha. Tá só você agora. Eu vou abrir o áudio do pessoal e eles vão abrir o áudio deles e vão dizer assim, Marcela, nós amamos você. Você precisa receber amor, filhinha. Você não recebeu da sua mãe. A mamãe não tinha para oferecer. Alguma coisa errada aconteceu na cabecinha da sua mamãe. Graças a Deus que você não guardou mágoa no coração da sua mamãe. Isso é liberdade para você. Mas hoje você vai receber uma carga de amor que vai injetar alegria poderosa no seu coração e você vai ser muito curada hoje de todas essas dores que causaram no seu coração. Quer ver? O pessoal eles vão dizer, Marcela, nós amamos você. Quer ver? Eles vão dizer, Abre o seu áudio aí e diz para Marcela, nós amamos. Marcela, nós amamos você. Nós amamos você. Marcela.
parte bíblica de Deus. Mas Em Deus, porque você existe, mas maravilhoso esse especial desse dia. Ela, você é linda, você é um exemplo de Deus na Que mais me deu a oportunidade de você hoje te abençoar. Você é muito especial para Deus. Ao que vive ao seu redor, tudo tem conta durante o dia. É linda, Marcela, tem o coração dela. Abençoando sempre esse Nós amamos você. Amo, Marcela. Maravilhosa. Sinta-se abraçada por você. Maravilhosa. Especial, Marcela. Marcela, nós Você, Amo, Marcela. Nós amamos você, Marcela. Especial. Muito, Marcela. Deus te abençoe. Amamos, Marcela. Família. Minha amiga. amo, irmã Marcela. Você é preciosa. Amamos você, Marcela. Amamos você, Marcelo. A gente te ama, amamos. Marcela, muita paz para você, minha querida. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Marcela. Amor dele. Viu aí, Marcela? Nós amamos a Marcela. Viu como é que a Marcela é amada? Marcela, é assim, ó, aquilo que a vida não nos dá, Deus nos concede com sua bênção, viu? Hoje você recebeu um pouquinho do amor dessa sala para que essas dores sejam diminuídas, tá bom? Abre o seu áudio, vamos continuar a nossa conversa? Pode abrir seu áudio aí. Viu, Marcela, coisa boa? Foi muito bom, pastor. É, né? É para os seus olhinhos ficarem mais felizes. Tá bom? Pastor, eu resolvi contar o meu testemunho de perdão hoje, porque eu sei que tem muita gente que no cantinho do seu coração ainda existe mágoa de alguém. E eu quero dizer para vocês que hoje estão entrando na sala pela primeira vez, ou que já estão há algum tempo, não vale a pena a gente guardar mágoa, a gente ter raiva das pessoas, porque nós temos que expressar o amor, nós temos que desaguar esse amor que a gente procura todos os dias e busca todos os dias. Nós temos que perdoar para ser perdoado. Deixa eu mostrar uma coisa que aconteceu com você que deixou a gente feliz demais da conta. Olha que coisa linda aconteceu com você, ó. Que dia foi esse aqui, Marcela? Aí foi no dia do meu batismo, eu estava abraçada com Efigênia. Efigênia, né? É. Você estava fora da igreja quando conheceu a sala. Você recebeu o link da sua sobrinha? Foi, da Mônica. Da Mônica. Ela ligou, preocupada com você, e mandou o link, foi? Foi. Disse, tia, eu vou te mandar um link para tu entrar numa sala que vai te fazer muito bem. E aí eu entrei e até hoje eu estou aqui. Tem mais de um ano. Aí você entrou, mas na hora que chegou na pipoca, o que tu disse mesmo? Eu disse, misericórdia, que zoada, que povo doido é esse? Eu disse, meu Deus, A pipoca é um fenômeno. É estranho. É um fenômeno espiritual, a pipoca, é uma benção, uma benção. E aí você pediu o link, entrou no Zoom, experimentou o Zoom, falei, agora não saio mais. Agora eu não saio mais, não. Quando às vezes não dá certo, tá no Zoom, eu vou no YouTube, mas eu tô lá. Aí dentro da sala você tomou a decisão pelo batismo. Foi. O que levou você? Como é que a sala aqueceu seu coração para você tomar a sua decisão pelo batismo? Como é que foi isso? Pelo rebatismo, né? Porque você já tinha sido adventista e estava fora, por problemas que você passou no casamento, uma série de coisas afastaram você da fé. Mas aí você, dentro da sala, o Espírito Santo aquece. Quando foi que você tomou, vou me rebatizar? A sala me ajudou bem aqui. Foi quando... Foi assim que eu entrei, né? Quando eu comecei a ver as pregações, os testemunhos, algo foi mudando em mim. Eu fui tomando aquilo ali para mim.
eu disse, eu já tenho conhecimento da verdade, eu sei onde é que está a verdade. Eu tentei buscar no mundo, mas eu não encontrei. O Espírito Santo não me deixou lá, de maneira nenhuma. Para todo lugar que eu ia, sobre festa, sobre alguma coisa que não era da vontade de Deus, sempre tinha alguém me dizendo, oh, não, aqui não é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. E eu disse, já que eu estou na sala, foi o lugar que eu precisava, que eu encontrei. Fui aquecida pelo poder do Espírito Santo, que até então eu não a conhecia. Eu ouvi falar assim do Espírito Santo por falar. Mas depois que eu passei a conviver, a conversar com o Espírito Santo de Deus, todos os dias, pela manhã, pela madrugada, ao meio-dia e à tarde, aí aqueceu o meu coração. Eu disse, não, eu preciso me batizar. Eu quero tomar a decisão de me batizar, eu vou me batizar. Foi quando eu dei aquela reviravolta que eu liguei para você, pastor. Pastor, eu quero me batizar. Eu preciso me batizar. Porque eu tinha muito medo, pastor. Eu tinha muito medo de uma hora Deus me fazer dormir no pó e eu dormir sem a presença de Deus na minha vida. Eu me preocupava demais com isso. Eu dizia, não, eu não quero. Eu tenho conhecimento da vida eterna, então eu quero continuar com essa esperança da vida eterna até a volta de Jesus. E foi aí que eu tomei a decisão para me batizar. E aí nós organizamos o batismo. Você mora a 40 quilômetros da igreja? É. É, né? Não é fácil para você estar indo à igreja, porque ela é um pouco distante, né? Uhum. Eu fui me batizar em Senhor do Bonfim, onde Giovanni mora, né? Que é onde moram os meus filhos. E me diga uma coisa, você disse que a Sala 57 hoje é um hábito na sua vida? Como é que é isso? Pastor do céu, quando dá 4 horas da manhã, como eu tinha te falado ontem de noite, eu sou uma pessoa que eu sou dependente de remédio para dormir. E quem é dependente de remédio para dormir tem que dormir até matar aquele sono. Mas 4 horas da manhã eu não consigo dormir. Eu já estou no ar, já estudei minha lição, já estudei a Bíblia, já orei, boto o celular aqui para girar até a hora que a sala entra. Você também adquiriu o hábito de enviar áudios de oração, você está ativa missionariamente, né? Pastor. Eu tenho enviado áudio de oração aqui para as pessoas que estão com o casamento por um fio. E essas pessoas me agradecem muito, porque tem alguém se preocupando em orar pelo casamento, pelos filhos dessas pessoas, né? E eu tenho buscado sempre mandar áudio de oração. Não é assim que eu digo, hoje eu vou mandar para fulano de tal, não. Primeiro eu oro, peço orientação ao Espírito Santo de Deus, e aí eu fecho meu olho e vou passando o dedo no WhatsApp, né? Onde o meu dedo é para quem eu vou mandar o link, ou a oração, o áudio. E é justamente a pessoa que está precisando. De dentro da sua casa, com seu telefone na mão, Deus tem lhe dado um ministério para abençoar pessoas. Numa experiência, ela roda os contatos do Zap, ora, dedo. Ela não quer nem saber se conhece, se tem intimidade. Está lá no contato dela, vai receber a bênção. E aí manda um áudio de oração. E você tem recebido o retorno desse ministério, filha? Sim, muito agradecimento. Eu encontro essas pessoas na rua e ela diz, me abraça, diz, você não sabe como eu precisei daquela oração. Eu estava num momento tão aflito e eu quero te abraçar. Eu não estou aqui, vamos nos abraçar. A gente se abraça, as 4 frases vêm. Se eu tiver que eu sempre gosto de andar com livro, né? Se eu tiver um livro ali na hora, eu dou, peço para ler, falo sobre a volta de Jesus. E assim, aqui em casa mesmo, no meu povoadozinho, eu vou fazendo isso. 15 anos fora da igreja, hoje há 1 ano, retornando, sendo rebatizada e ativa missionariamente, porque foi aquecida pelo Espírito Santo, né? Pastor, eu queria fazer mais. Às vezes eu choro porque eu fico, Senhor, eu queria fazer mais, eu queria dar estudo, eu queria sair, eu sonho em construir uma igreja, de ter uma igreja aqui no meu povoado. Mas, assim, eu estou orando a Deus para que um dia isso aconteça. Eu não vou desistir de orar a Deus.
Esse é o seu grande plano missionário, né, filho? É, aqui nesse lugar onde eu moro, eu não tenho ninguém da minha família. Mas se eu estou aqui é porque Deus tem um plano na minha vida. Eu já passei por muitas coisas aqui que eu poderia ter ido embora, mas eu não fui porque Deus, com certeza, Ele tem um plano para mim aqui nesse lugar. E eu agradeço a Deus por isso, porque Deus tem feito com que eu abra os meus olhos e o meu entendimento e veja que eu vou ser útil ainda aqui nesse lugar. Você já é útil, você quer ser mais útil ainda. É isso que o Espírito Santo coloca em nosso coração, Marcelo. Sempre o desejo de fazer mais. Não é uma data, não é um programa específico. Acho que a gente faz isso como igreja para dar o start na vida. Quando a gente faz 10 dias de oração, a gente quer muito que você passe o ano orando. A igreja faz um recorte de 10 dias para te estimular a orar. Então, o que você pretende ser fazer não é uma ação missionária, você quer ser missionária nesse lugar. Coloca isso na mão de Deus, a gente vai orar para que essa cidade tenha uma igreja que a Marcela, pelo poder do Espírito Santo, foi usada para fundar essa congregação aí. Com o poder de Deus. Pastor, é muito gratificante, olha. Eu tenho um casal de vizinho que mora aqui perto de mim, sabe? E eles são pessoas que gostam muito assim de farra, final de semana, faz muito barulho. Aí um dia eu estava incomodada porque eu não conseguia dormir, mas aí eu fui lá, bati no portão. Aí a dona da casa abriu a porta, né? E disse, pois não, eu disse, eu vim aqui te dizer uma coisa muito importante. Aí ela disse, pode dizer, sabia que eu amo você? Ela olhou assim para mim, espantada, ela disse, como assim? Eu disse, eu amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio muito mais em Deus porque você existe, você e o seu marido. Pastor, e eles ficaram tão assim, pensativos. E hoje ele trabalha numa empresa aqui chamada Mineração Caraíba, né, que eles não têm horário para trabalhar. É qualquer hora que está na escala, eles vão. E quando ele sai, que eu estou acordada, eu saio na porta e eu olho para ele, eu sempre digo, Deus te acompanhe. Aí ele olha para mim e diz, amém. Talvez, pastor, se eu não tivesse me expressado o amor de Deus para eles, eu não tivesse a oportunidade toda de abençoá-lo antes dele sair, né? E graças a Deus a gente se dá super bem. Mesmo eles fazendo a zoadinha deles, que é de praxe, né? São jovens, mas eu a amo muito. E tudo isso foi escrito no meu... Isso parece simples, não parece para você simples? Mas Parece. Não parece simples. Mas o que Marcela fez é o contrafluxo da natureza. O comum era reclamar, era gritar com o vizinho, era achar ruim, mas foi lá e manifestou o amor de Deus e hoje ela pode, todo dia, quando tem esse contato, abençoar esse rapaz. Isso pode evoluir para uma amizade, para um estudo e quem sabe esse casal não pode ser batizado pela influência da Marcela, que se neutralizou para poder abençoar. Isso é mudança mudança interna, gente. Isso aqui não é uma mudança interna, é uma mudança de pensamento. É lindo isso demais. Pastor, tudo aquilo que eu desejei um dia ganhar da minha mãe, eu não ganhei. Mas hoje eu estou passando para outras pessoas que precisam, que não conhecem. Assim também como eu também um dia não conhecia, minha mãe também não conheceu, mas hoje eu estou procurando passar para outras pessoas. Você está quebrando o ciclo. Você foi maltratada e hoje você está tratando bem. Você não foi amada e você agora ama. Você não ouviu sobre amor e você fala sobre amor. Isto é nascer de novo. Amém. Nascer de novo é quebrar o ciclo do pecado, queridos, de um fluxo que vai dar errado para uma história que vai dar certo, que é o que está acontecendo com Marcela. A Marcela não está pronta, mas ela está num processo muito lindo de amadurecimento. Louvado seja Deus pela sua vida, Marcela. Amém, pastor. Amém. Eu tenho 4 coisas para te dizer. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz.
Você, Marcela, é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. A Marcela veio aqui hoje para você que está ouvindo esse testemunho entender que se você sofreu demais no passado, você, pelo poder de Deus, pode quebrar o ciclo e fazer o bem para as pessoas, entregando aquilo que você não recebeu deles, mas recebeu de Deus. A Marcela está entregando hoje, não é o que ela recebeu da mãe, do esposo, talvez, dos filhos, mas ela recebeu de Deus e ela está quebrando um ciclo, começando uma nova história de alguém que está salvo em Cristo unicamente pela graça. Faz isso também. Sabe o que você tem que fazer com o seu passado, amigo? Você que está me vendo aqui, as dores do passado te alcançam todo dia, né? As marcas feitas pela sua mãe, pelo seu padrasto, pelo seu tio, pelo seu irmão, pelas pessoas que machucaram você, te acompanham todo dia, né? E não tem permitido que você seja feliz. Faz assim, amado. Entrega tudo isso para Deus. Entrega tudo isso. Você não viu o pastor Edivan ensinando? Entrega e deposita isso em Cristo. Quebra o ciclo do mal, nasce de novo. Permita que o Espírito Santo aqueça seu coração e sabe faz o quê? Comece um novo ciclo. Tire dos olhos a tristeza e ponha nos olhos o sorriso da presença de Cristo. E saia para amar pessoas. Dê aquilo que você não recebeu de pessoas. Entregue o que você recebeu de Deus. E transforme vidas. Né, Marcelo? Eu também tenho 4 frases para lhe dizer, pastor. Então diga, minha amada. Eu amo você, meu pastor. Preciso de você para ser feliz, de dar a sala todinha para ser feliz. Você, pastor, e a sala 57 é a parte visível de Deus para mim. E eu creio mais em Deus, porque você, pastor Wagner, e toda a sala 57 existe. E eu gostaria muito, muito, muito que você pensasse assim com carinho no testemunho de Giovanni, porque Giovanni tem um testemunho legal para contar. Tenho certeza que vai mudar vidas. Eu vou trazer aqui por 2 motivos. Porque Deus usou você para trazer Giovanni para cá. Ela é fruto do seu trabalho, parabéns. E vou trazer porque ela tem uma bonita história para contar para a gente, fruto da própria sala na vida deles, né? Glória a Deus por Com isso. certeza. Muito obrigado, viu? Por nada, pastor. Que o seu Deus dia te seja tremendo na presença de Deus. Amém. Deus que te abençoe, que o Espírito Santo de Deus continue te usando todos os dias para continuar essa missão que Deus te confiou. Ore por mim, ore por todos que cooperam com essa sala, desde aqueles que vêm e acessam, aos que têm uma participação direta para que tudo isso aconteça. Com certeza. E aqui as luzes, né? Deixa eu até usar esse exemplo aqui. Eu queria que isso ficasse bem clássico, né? A luz dessa sala não é de nenhum ser humano. A luz dessa sala do próprio Espírito de Deus. Amém. Ele é o ator principal desse lugar. Ele é que move todas as peças, ele que direciona cada fala, ele que determina o horário, ele que determina a mensagem, ele que determina o orador, ele que determina tudo aqui é determinado por ele para que Jesus seja visto. Jesus seja visto. Nós, eu, pastor Wagner, qualquer um que vem aqui tem que ter no coração uma coisa. Nós somos apenas instrumentos por onde a luz deve passar. Com certeza. Só isso. Só dá certo por causa disso. E a glória e a honra toda seja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, Marcelinha, você é linda, viu? Se eu pudesse entrar nessa janelinha e te dar um abraço bem apertado, eu daria. Mas não se preocupe não, pastor, que lá no céu nós vamos nos abraçar e muito. Oi, recebe aí bem apertado, bem apertadinho. Tá bom? No céu e nós vamos abraçar e muito, pode ter certeza. Com certeza. Um grande dia na presença de Deus, tá bom? Para você também, pastor, um abraço em sua esposa e em sua filha. Pode deixar que eu vou agarrar minhas bichinhas. Grande abraço, Tchau, viu? pastor. Tchauzinho.
Ela veio hoje dizer para você, não guarde mágoas. As pessoas, quando ferem você, não sabem o que estão fazendo. Eu perguntava para minha mãe, ela dizia, eu não sei por que eu faço isso, eu odeio você. Ela não sabe. Jesus disse assim, ó Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Entende? E quando você perdoar, perdoe porque você deseja a salvação das pessoas e o desejo da salvação delas é maior que a dor que elas causarem em você. É mais do que tirar apenas um fardo. É desejar a salvação do outro. Perdoar é desejar a salvação do outro. É mais do que tirar um fardo. É por isso que você perdoa. Para mim, como cristão, não tem sentido nenhum perdoar apenas para tirar um fardo. Como cristão, faz sentido perdoar quando eu desejo a salvação do outro, mais do que a dor que ele me causou. Faz mais sentido para um cristão isso. Porque quando eu recebo o perdão de Deus, Ele quer me salvar como ato de perdoar. Seja essa a sua experiência. Seja essa a sua experiência. Continuo orando pela nossa vigília com jovens. Meu coração está pulsando por isso, orando aqui, jejuando para que todo o processo ocorra e seja uma bênção. Uma bênção para todos os que estiverem aqui. Vamos orar? Santo Deus, a Marcela veio aqui nos ensinar algo tão profundo, né? A mãe machucava a Marcela. A própria mãe. Ela não tem mágoa no coração, perdoou a mãe. As cenas que ela lembra estão todas registradas, claro, causam tristeza no coração dela. Não triste com a mãe, mas por não entender por que a mãe a tratou assim. Marcela é um ser humano, mas ela está derramando amor nas pessoas, porque ela recebeu o amor do paizinho dela, que é Deus, de Jesus Cristo, seu Salvador, e agora recebe amor derramado pelo Espírito Santo no coração dela. E ela ama mais Jesus todos os dias e tem ajudado muita gente através de orações, de áudios, de vídeos, de encontros, de abraços, de manifestações de amor e carinho. Glória a Deus, porque o Senhor está restaurando a vida da Marcela e hoje ela foi amada neste lugar. Se tem alguém aqui, Senhor, preso nas suas mágoas, faz a pessoa liberar isso, porque ela precisa desejar a salvação do outro. Nos dê um dia na tua presença, cheio, mas cheio do teu amor. Cheio do teu amor. Manifesta, Espírito Santo, a imagem de Cristo em nós. Em nós. Mais uma vez eu quero orar pelos jovens, Deus, que já conosco e não estão mais. Quero orar pelos jovens que estão dentro, mas estão fora. E quero orar pelos jovens que estão dentro de verdade. Trabalha, Senhor, trabalha. Precisamos de uma juventude restaurada. De uma igreja restaurada. Em nome de Jesus, dá-nos um dia poderoso. Espírito Santo, leva-nos como o vento. Planejamos o nosso dia, mas faz dele o que o Senhor quiser. Em nome do nosso precioso Jesus. Amém, amém e amém. Agora vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo que Marcela fez. E que seu dia seja uma grande bênção. A todos. Eita, glória a Deus! Eita, glória a Deus! Bom dia, meu povo! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, povo do Eu te amo, eu amo todos vocês! Eu amo vocês de montão! Um beijo na bochecha no coração! Amamos, Maurílio! Amo vocês! Eu amo todos vocês! Bom dia, Maurílio! Amo todos vocês! Marcela! Eu te amo, minha fofinha! Eu te amo, Maurílio! Minha fofinha, meu amor! Eu amo vocês de montão! Um beijo na bochecha e outro no coração! Obrigada, Maurílio! Nós te amamos também, meu filho!
Dedinho aí, Maurílio. Vai, Maurílio! Deus abençoe todos vocês. Wagner, amamos o Senhor. Obrigada pelo carinho, pelo amor. Obrigada. Que Deus Eu te amo, minha Maurílio. Marlene Carneiro, eu te amo. Amo vocês de montão. Até amanhã.